Eu estava observando essa semana que algumas situações que aconteceram entre alguns pacientes meus tinham como base a mentira. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é mentira, né? Infelizmente, a mentira ela é um defeito do nosso sistema e ela está presente em todos nós, seres humanos. E esse defeito, ele é gerado através da desconexão de nós, seres humanos, com a nossa essência divina, com a nossa centelha divina. Então, como nós não sabemos quem nós somos, o que viemos fazer aqui, qual é o nosso papel aqui, muitas vezes a gente acha que a nossa vida é só isso, uma coisa muito superficial, o nosso ego ele vai criando máscaras e vai se moldando dentro dessa superficialidade da vida. Então, a gente cria rótulos, a gente cria crenças e são absolutamente limitantes. E muitas vezes, se não a maioria ou todas as vezes, eu não gosto muito de generalizar, mas dentro do que eu consigo observar, até mesmo por experiência própria também, esse defeito ele começa a se manifestar na infância ainda, que geralmente é assim que a criança começa a aprender a falar, a se comunicar verbalmente com o mundo, ela começa com as mentiras. E geralmente, nessa fase que ela começa a manifestar esses padrões inconscientes dela, que já está no DNA dela, no código genético dela, no todo padrão da alma dela, e então ela começa a criar não verdades. Ela começa a criar mundos fantasiosos que ela gostaria que fossem reais. Ou ela tem uma dificuldade de aceitação da própria vida e ela conta um caso e aumenta alguma coisa. Ela conta histórias, fantasia histórias, ou pode fantasiar que ela é muito amada pelo pai dela, quando na verdade o pai dela nem é presente, ou ela pode inventar que ela ganhou um brinquedo, que ela mora numa casa bonita, e que se a gente vai puxando para tentar entender por que essas mentiras estão acontecendo, a gente chega na raiz da não aceitação. E esse problema da não aceitação é um problema que quase todos nós temos em algum nível. E essa não aceitação está relacionada a gente não saber o que a gente está fazendo aqui, o propósito da existência, e a gente tenta se enquadrar num padrão pré-estabelecido pela sociedade. Então a gente fica tentando se encaixar numa caixinha da sociedade e não consegue. Então a gente desenvolve o padrão da não aceitação. A gente vai alimentando ainda mais esse padrão que na realidade já existe desde outras existências, porque a gente não consegue aceitar que temos as nossas particularidades, temos os nossos desafios, as nossas dificuldades e a gente quer passar uma imagem perfeita. Conforme a gente vai crescendo, a gente continua alimentando esse padrão e como ele é uma sementinha, como a mentira é uma sementinha do mal e ela vai se ramificando cada vez mais, se enraizando cada vez mais e ela começa a agir de forma muito sutil e nos faz até mesmo acreditar que existe mentirinha boa, mentirinha do bem, mentirinha para proteger, aquela mentirinha só para não deixar a pessoa magoada e que na verdade é tudo mentira. Não existe mentirinha do bem, não existe mentirinha para não magoar o outro. A importância é ser verdadeiro. O que realmente importa, o que a gente realmente veio fazer aqui é descobrir a nossa verdade, nos conectarmos com a nossa verdade e manifestar a nossa verdade. Quem acredita na mentirinha do bem, na mentirinha para proteger, é o nosso ego, não é a nossa essência divina. Por quê? Um dos exemplos que eu vou dar é um que é muito comum, que é o da traição. Por exemplo, eu vivo uma relação com meu companheiro e aí eu traí o meu companheiro. Primeiro vem o meu auto-julgamento. Nossa, eu traí meu companheiro, que bosta que eu fiz. Nossa, eu fiz errado, isso é feio. Traição é uma coisa feia. Adultério é uma coisa feia. Tá lá na Bíblia que não é bonito, que tá lá na Bíblia que castiga, que é pecado. Então, começa com o meu auto-julgamento. Eu acredito que eu fiz uma coisa feia. Opa! O meu ego vai fazer o seguinte: olha, você não pode contar pra ele, porque se você conta pra ele, você vai magoar ele. Só que será que eu realmente tô preocupada se eu vou magoar o outro ou não? Não.
O nosso ego está preocupado em ser julgado pelo outro também, porque se o outro também me julga, aumenta a minha sensação de erro. Então, para eu me proteger, o meu ego ele vai criar a máscara de que eu sou muito bonzinho. E eu só não vou contar para o outro porque eu não quero que ele sofra. Eu queria muito contar para ele, mas ele não está preparado para ouvir. Uma coisa que eu aprendi na vida é: dane-se se o outro não está preparado para ouvir a sua verdade. Verdade é uma só. Se a pessoa não está preparada para ouvir a sua verdade, ótima oportunidade de começar a se preparar, né, meu amigo? Porque viver mentira, olha, não é bacana, não ajuda ninguém a crescer. Então, se o outro não está preparado para ouvir a sua verdade e você precisa falar a verdade, porque senão você está criando um karma para você, fale a verdade para o outro. Comunique sobre o acontecido, sobre o que você pensa, sobre o que você sente ao outro e deixe que o outro faça a digestão de toda essa informação. Você não pode concluir que o outro não está forte o suficiente, não está preparado o suficiente para digerir a sua informação. Você está subjugando o outro também, de certa forma. Entende? Então você cria um karma maior ainda para você. Escondendo do outro a verdade, você pode estar tirando dele a oportunidade de abrir esse presente, né? De observar como ele se sente e falar: opa, peraí, eu consigo identificar tal coisa do meu ego, tal sofrimento, tal dor, tal mágoa, uma raiva absurda, quero matar você, e todos os julgamentos, e curar tudo isso, curar toda essa raiz. A dor do outro é inevitável a partir da verdade. Se ele vai sofrer com isso, o problema é dele. Você precisa passar o que aconteceu e o outro precisa aprender a lidar com o que aconteceu. Olha só, geralmente nós não gostamos de mentira. Se a gente não gosta de mentira, por que a gente mente? Ah, para proteger o outro, porque foi necessário e qualquer coisa assim. Então não reclame se alguém mentir para você. Porque se eu não gosto de mentira, eu não gosto que mintam pra mim, não tem por que eu mentir pra outra pessoa. E dentro desse esquema todo, tem aqueles que se dizem super sinceros. Eu detesto mentira porque eu não minto pra ninguém, eu sou super sincera. Mas se ela for avaliar lá o sistema dela com muito amor, com muito carinho, ela vai encontrar muita mentira. Inclusive, a máscara que usa da sinceridade, que é inconsciente para encobrir toda a mentira que tem dentro dela. O primeiro passo para poder curar todo o nosso sistema de mentiras é admitir que somos mentirosos. Quando a gente admite que somos todos mentirosos, a gente começa a autoobservação com muita humildade, com muita aceitação de, opa, em quais momentos eu estou mentindo? Será que acontece alguma coisa na hora que eu vou falar? Eu tenho a necessidade de dar uma incrementadinha ou de esconder uma coisa aqui, outra coisa ali, proposital? E de onde que vem essa vontade, essa necessidade de esconder essas coisas ou de aumentar outras coisas? Vem de uma não aceitação? Vem de um medo de julgamento? Então eu preciso trabalhar isso em mim. Se a gente quer ter uma vida verdadeira, a gente precisa eliminar toda a semente da mentira que tem dentro da gente. E é um trabalho profundo. A gente vai descobrindo tantas máscaras que a gente nem imaginava. A gente descobre que a gente viveu mentira uma vida inteira. E aí tem todo um trabalho de reconstrução, de quebra desses padrões, de desconstruir tudo que a gente levou uma vida inteira para construir, mas a base foi toda em cima de uma mentira, e reconstruir tudo a partir da nossa verdade. E para isso a gente precisa fazer isso com muita abertura, com muito amor, com muita aceitação. À medida que a gente vai eliminando as mentiras da nossa vida, da nossa história, do nosso inconsciente, a gente naturalmente vai atraindo mais verdade. Se você está atraindo pessoas que mentem para você o tempo todo, presta atenção. A gente só atrai aquilo que a gente emite. A gente só atrai aquilo que a gente merece. Se está acontecendo situações na minha vida que estão aparecendo muitas pessoas mentirosas, muitas situações mentirosas, muita falta de verdade, olha para dentro de você e procura entender o que em você está atraindo isso. A vida, ela tá te mostrando que tá faltando verdade no seu sistema, tá faltando verdade dentro de você. Não é só você virar para uma pessoa e falar, tipo, ah, não, amiga, você tá gorda com essa roupa.
ser sincero, ser verdadeira não é só isso. É muito além disso. São nas pequenas coisas. O meu companheiro, ele me ajuda muito nisso. Eu tinha muita mentira no meu sistema, muita falta de verdade no meu sistema, e ele vem me ajudando muito com isso. A falta de verdade e a mentira no sistema, ela interfere no quinto chakra, que é o chakra da nossa expressão, da expressão da nossa verdade, da nossa comunicação. Pessoas que têm muitos problemas no quinto chakra, com certeza elas costumam mentir bastante ou faltar muito com a verdade. Geralmente elas têm dor de garganta, rouquidão, pigarro, tosse, porque a mentira, a falta de verdade ou simplesmente a falta de não expressar a essência divina dela vai gerando um desequilíbrio no quinto chakra. Então, se esse chakra não está funcionando bem porque tem essas energias interferindo, podem acontecer doenças relacionadas a essa área aqui do corpo. Isso não quer dizer que todo mundo que tem esse problema é muito mentiroso, pode ser várias outras questões. Pode ser a falta da verdade, mas não exatamente da mentira, de fantasiar conscientemente alguma coisa, mas pode ser pelo fato dela não viver conectada com a verdade interior dela. Por exemplo, eu nasci para ser terapeuta, eu nasci para fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora, e em algum momento da minha vida eu queria ser diplomata. Se eu fosse diplomata, eu não ia conseguir curar minha tireoide como eu curei. Eu curei a minha tireoide porque eu fui seguindo o meu caminho, eu fui me conectando com a minha verdade, fui limpando as minhas crenças, ainda tem muita coisa para limpar, mas fui limpando muito das minhas crenças, fui me expressando, fui conseguindo falar, fui curando a minha necessidade de mentir em pequenas coisas e fui reequilibrando o meu quinto chakra. Então, naturalmente, ele foi se curando porque aquelas energias que atrapalhavam ele de fluir bem, de funcionar perfeitamente, foi sendo eliminada. Então, só uma observação para que cada um faça, para que cada um se questione o quanto de mentira tem na sua vida, o quanto de falta de verdade tem na sua vida. Eu lembro que quando eu fiz um teste do inconsciente e a minha falta de verdade e o meu ponto de mentiras deu um número absurdo, assim. E eu olhei pra isso e falei, meu Deus, eu me senti a pessoa mais mentirosa do mundo. Só que não é que eu ficava contando muitas mentiras. Eu não estava conectada com a minha verdade. Então, eu vivia uma grande mentira. Eu acreditava ser alguma coisa que eu não era. Então, a mentira, ela se ramifica de tantas formas que, inclusive, ela te faz acreditar uma coisa que você não é desde pequenininha. Então, pra gente curar tudo isso e pra gente atrair mais verdade pra nossa vida, é preciso fazer uma profunda autoinvestigação de todo o seu sistema de crenças, em tudo que você acredita ter e ser, e analisar ali onde pode estar contaminado, o que pode estar te distanciando da sua verdade essencial. E isso que eu tinha falado lá, voltando um pouquinho, da gente se antecipar ao que o outro precisa ou da dificuldade do outro, isso é uma armadilha do ego que a gente precisa ter muito cuidado para não cair. Nós não somos tão bonzinhos quanto nós pensamos ser. Entende? A gente tem muito medo de ser julgado. E esse medo de ser julgado vem da nossa dificuldade de aceitar os nossos próprios erros. Então, procure se aceitar mais, procure aceitar mais a vida que se tem, e se você quer ter uma vida diferente, busque materializar essa vida, mas não acredite ainda ser algo que você não é, e aceite o lugar onde você está, tendo consciência de onde você quer chegar. Se você cometeu algum erro, eu não acredito exatamente em erros, eu acho que tudo são experiências que nós precisamos passar para crescer, para nos desenvolver, para evoluir, mas se você acredita em erro, olha esse erro com amor e fala, opa, ok, chama a sua autorresponsabilidade. E se por acaso, né, especificamente já que eu dei o exemplo da traição, e eu sei que muita gente já viveu isso e vive isso no momento presente, investiga dentro de você. E se fosse você gostaria que mentisse pra você? Não é mais fácil falar a verdade e o outro escolher o que vai fazer com isso? Ah, mas aí se ele me deixar, e se ele me chamar de puta? O problema é dele. Ele tá te julgando. Você já tá se julgando puta. Por isso que você tem medo de ser xingada de puta, por exemplo. Deixa que
o outro cuide da parte dele. Se chegou até ele, ele também precisa olhar. Ele também tem autorresponsabilidade. Então, esconder esse fato da outra pessoa não está ajudando ela, está atrapalhando no desenvolvimento dela. De repente, isso é o que ela precisa para dar um clique absurdo na vida dela e mudar completamente. E você está impedindo. O karma, ele não está no adultério em si, ele está em toda a mentira que isso gera. Não é simplesmente me apaixonei por outra pessoa ou senti tesão por outra pessoa e resolvi me relacionar com outra pessoa. Tá em o que você está deixando de compartilhar com a pessoa que você vive. Porque o relacionamento é para os dois aprenderem. Os desafios vão acontecer. E se os dois podem fazer isso juntos, por que você vai ser egoísta e não compartilhar com o outro? Porque você acha que você está protegendo? Não, você está se poupando de ser julgado. Só que esse julgamento também está dentro de você. Então são muitas nuances, são muitas coisas a serem observadas e que se a gente fica no medo de se expor, de falar a verdade, de falar o que aconteceu, a gente está alimentando uma baita hipocrisia dentro da gente. E é justamente isso que a gente está querendo mudar no mundo. E não tem como a gente mudar o mundo se a gente continua alimentando toda essa mentira que tem dentro da gente. Então, olha com amor, com clareza, com aceitação, amando cada pedacinho seu, cada pedacinho da sua história, cada atitude e buscando aprender com ela. A gente só vai eliminar a mentira do mundo quando a gente olhar para as nossas próprias mentiras, que são muitas. Quando a gente olhar no espelho e falar, você é muito mentirosa. E a partir daí começar um trabalho de autoobservação para identificar em quais pontos está existindo mentira. A gente só vai ser feliz se a gente viver a nossa verdade, se a gente se autoaceitar por completo. É um trabalho que pode durar meses, anos, décadas, não importa. Existe toda uma eternidade para a gente evoluir. O importante é que você comece esse comprometimento com você agora. Você vai perceber que a mentira da sua vida vai sendo eliminada. Você vai parar de se conectar com toda a mentira do mundo, porque o seu mundo interno está tendo uma limpeza das mentiras. O seu mundo interno está tendo um acréscimo de verdade, um aumento de verdade. E, naturalmente, você vai se conectando com a verdade do mundo, com o lado positivo e belo do mundo. Então, toda essa mudança que você quer ver fora, que você quer ver nos seus relacionamentos, você precisa mudar dentro de você. Se hoje eu tenho um companheiro super verdadeiro comigo e eu posso ser muito verdadeira com ele, é porque eu fiz essa limpeza dentro de mim e eu me abri para ser merecedora de um relacionamento verdadeiro. Então, a base primordial para a nossa construção, para a construção da nossa felicidade e de um relacionamento feliz, qualquer que seja a natureza desse relacionamento, é buscar e conectar com essa verdade interior a partir da identificação e da aceitação do nosso sistema de mentiras. Está na nossa mão sempre. Então, comece se fazendo essas perguntas: o que em mim impede que essa verdade se manifeste? Qual é a minha necessidade de continuar mentindo? O que eu não quero ver dentro de mim? E a partir daí, você vai começar esse trabalho de autocura e de limpeza dos seus padrões. Gratidão por um mundo mais verdadeiro e mais justo, que é o que eu acredito.